Nós iniciamos hoje a nossa campanha de jejum no ano de 2020. É muito bom a gente iniciar um ano dando prioridade para aquilo que merece a nossa prioridade. Então a maneira de você participar ou se informar melhor do jejum já foi falado aqui, através da internet, do WhatsApp, do site, do e-book, várias ferramentas que nós colocamos à sua disposição para você ter melhor proveito e entender melhor a proposta e o propósito que nós estamos aqui. Você está fazendo 2 jejuns. Existe um jejum coletivo que todos nós vamos fazer como igreja, e existe o jejum pessoal. É aquele que você hoje vai colocar, vai listar, vai escrever, vai botar na cabeça os propósitos. O que você precisa? Qual um romper? Em que área da sua vida você precisa de crescimento no ano de 2020? Você precisa de um milagre, de uma virada, e você vai listar e colocar diante do Senhor. E durante 21 dias, nós vamos sacrificar, fazer sacrifício físico em prol de bênção, crescimento e romper espiritual. Só que, quando nós falamos de jejum coletivo, eu quero que você coloque um ponto. Eu não vou dar 5 pontos, 10 pontos para a gente jejuar como igreja. Eu quero te dar um ponto apenas. Esse ano, e esse é o primeiro domingo, é o primeiro culto do ano, e nós já estamos rendendo sacrifícios ao Senhor. Eu quero que você lembre da sua família, dos seus filhos e dos seus netos. Você vai se cansar de me ouvir falar esse ano que o lema deste ano é: os meus filhos e os meus netos terão a mesma fé que eu tenho. E a gente vai adicionar ainda: e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. Eles vão crescer aqui na igreja onde você vem, eles vão cantar os hinos que você canta, eles vão dar glória a Deus junto com você na cadeira do seu lado, porque esse é o plano que Deus tem para a sua família. E quando nós pensamos no tema do jejum de 2020, várias opiniões e várias coisas, um dia eu estava pensando nesse tema de filhos e netos. Deus me levou até Salmo 127. Então, claro que você, quando lê aquilo acertando o alvo, você pode ter várias ideias, várias frases da Bíblia, vários jargões bíblicos, e você pode encaixar isso, mas entenda, o que nós da igreja, a liderança, eu como pastor, que eu intentei para 2020 e para esse nosso início de jejum de 21 dias, é o que está escrito em Salmo 127, o versículo 1 fala assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Versículo 3: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, ou na mão do valente, em outras versões. Assim são os filhos da mocidade. Feliz é um homem que enche deles a sua aljava. Ele não será envergonhado quando pleitear os inimigos à porta. Então as flechas, as referências visuais e o conceito que nós colocamos por trás do jejum 2020 é que o seu filho veja o que você está fazendo. Deixa ele ver você jejuando. Deixa ele ver você orando. Deixa ele ver você na mesa falando: não vamos comer hoje. Claro que a Bíblia não diz isso. Quando você estiver jejuando, não toque trombeta, não faça cara de coitadinho. Ela até reprova quem faz isso para chamar atenção, mas dentro da sua casa, faça isso. Quando o seu filho sentar à mesa, fala: não vou comer hoje eu estou fazendo jejum, eu vou me abster desse tipo de alimento. Eu vou orar por você, meu filho. Eu quero que você veja o sacrifício que o papai está fazendo pela família, por cada um de vocês e também pelos netos. Por isso, quando você for colocar os seus propósitos, coloque a sua família e faça questão que os filhos da sua casa, dentro da sua casa, dentro das suas 4 paredes, percebam o que você está fazendo por eles. Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 17. Só abra ela, tem muita coisa aqui para pregar hoje e eu quero ser o mais breve possível nessa mensagem. Isso aqui é o nosso pontapé. Nós teremos 4 mensagens, sendo essa a primeira. Eu não vou ler com você o que está escrito em Êxodo 17, embora eu vá ler outras passagens bíblicas na mensagem de hoje, mas deixa aberta, depois marca ela, coloca o marcador de Bíblia para depois da mensagem você abrir e ler o texto por completo. Mas o que eu quero abordar com você aqui é
o que acontece no mundo espiritual quando nós jejuamos? O que acontece no mundo espiritual quando nós nos abstemos de alimento por um propósito espiritual? E lá em Êxodo 17, conta e relata uma guerra, relata um conflito, uma batalha, na qual Moisés é o líder dessa milícia de Israel, desse exército de Israel. E quando ele vai enfrentar os amalequitas, a Bíblia deixa com muita clareza que Deus requer dele, e ele faz algo muito curioso e muito interessante. Por isso eu quero exemplificar para você. Eu sei que aqui na igreja tem homens que têm barbas bonitas. Eu quero que se levante e venha aqui correndo, rapidinho. Homens que têm barba com pelo menos 3 dedos. Se você tem 3 dedos para menos, não vem não. É de 3 dedos para mais. Levanta aqui, vem aqui. Quem mais? Quem mais? Cadê o pessoal, o músico que estava tocando aqui? Tem barba, vem aqui. Sobe aqui. Pastor Peixoto, sobe aqui, Pastor Peixoto. O senhor vai ser o nosso Moisés. Bigode conta, o seu bigode está bonito também. Suba aqui. Só tem um barbudo nessa igreja, gente? Hã? Ou os barbudos aqui têm vergonha? Senão eu vou começar a apontar e chamar. Tem mais barbudo não? Vem, filhão. O pai veio, o filho tem que vir aqui. Imagine essa cena. Pastor Peixoto é Moisés. Então ele está liderando todo um exército. Vem aqui para frente, Pastor Peixoto. Então ele fala, olha, o Senhor requer de mim algo diferente. Ele chama Josué, que aqui é o seu líder, é o general do exército, e fala, Josué, faz o seguinte, você vai lá para o campo de batalha, porque eu vou subir no monte, eu vou ficar vendo tudo aquilo que vocês vão fazer no vale, e Deus pediu que eu levantasse as minhas 2 mãos. O senhor pode levantar as 2 mãos? Levantasse as minhas 2 mãos. E a Bíblia fala, no versículo que está aberto aí na sua cadeira e no seu livro, que enquanto Moisés estava com as mãos levantadas para o povo, o exército de Israel estava ganhando e tendo vantagem sobre a batalha. Só que Moisés é um homem, ele é humano. E se eu deixasse o pastor Peixoto por muito tempo aqui, daqui a pouco ele ia começar a baixar, porque cansa você ficar com as mãos levantadas por muito tempo. Então, 2 homens vêm à ajuda, acudir e segurar as mãos de Moisés, porque eles perceberam que toda vez que a mão dele caía, o exército de Israel começava a perder. Então existia uma correlação direta com a postura física do líder, do general Moisés, e o desempenho do povo, do exército no campo de batalha. Por mais que eles não vissem, existia uma ligação direta entre a postura física e o resultado da batalha. Então 2 homens, Arão e Hur, chegaram. Eu pedi que fossem barbudos, porque no Antigo Testamento, na minha cabeça, eu imaginei que todos fossem barbudos. Então temos bons exemplos aqui. E eles vieram para segurar a mão de Moisés, os braços de Moisés, levantado em direção do campo de batalha, porque enquanto os braços de Moisés estavam para cima, o povo vencia. É simples essa passagem, mas entenda que obediência física tem resultados de romper espiritual. Ponto. É simples assim. Quando nós obedecemos uma ordem de Deus, seja ela física, seja ela espiritual, mas como nós estamos falando de jejum, que é abstinência de alimento físico, a Bíblia tem inúmeros relatos de homens que se colocaram em posições, que colocaram o seu corpo em situações onde o resultado da posição e da postura física foi um romper espiritual. Isso aqui é diferente de penitência. Isso aqui é diferente de pagar promessa, porque penitência e pagar promessa é uma ideia humana minha para fazer. Se Deus me abençoar, eu vou inventar, eu vou fazer alguma coisa, vou a pé daqui até ali, eu vou de joelhos subir a escadaria da penha, eu vou fazer isso e aquilo. Isso é uma invenção que sai da nossa cabeça. Jejum não. Jejum é algo que Deus requer. É um posicionamento, é um sacrifício físico que vem de Deus para o homem. É diferente, não vem do homem para Deus. Não baixe a mão dele não. Enquanto vocês estiverem com a mão dele levantada, eu prego. Se a mão abaixar, eu paro de pregar. Então, jejum, gente, só para vocês entenderem.
não é invenção do pastor André, não é invenção do pastor Samuel, não é invenção da Assembleia de Deus em São José dos Campos. Jejum é algo bíblico, onde muitos homens, principalmente o nosso Senhor Jesus Cristo, fez. E quando Jesus fez, Deus derramou autoridade e poder sobre ele. Entenda, ele nasceu e ele não fez nenhum milagre. Claro que o seu nascimento já foi um grande milagre. Mas Jesus, desde que nasceu, até ele entrar em um momento de jejum para iniciar o seu ministério, nem existe na Bíblia nenhum relato de milagre, de nada que Jesus fez antes de se preparar para o ministério ao qual Deus tinha confiado na mão dele. Então Jesus entendeu, para eu começar o meu ministério, eu preciso de uma carga de autoridade e de poder. Então eu vou iniciar o meu ministério jejuando. Se Jesus iniciou o ministério dele jejuando, imagine você que está iniciando o ano de 2020 também jejuando. Eu creio que o poder e a autoridade que foi derramada sobre Jesus Cristo para iniciar o seu ministério é a mesma que Deus vai derramar sobre a igreja e sobre cada um de nós que estamos aqui. Então, lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 7, fala que Deus faz dos anjos vento. Ele sopra e faz dos anjos vento. Então, quando eu li Hebreus, eu vi isso, eu falei, é isso que aconteceu. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, Deus soprava anjos, milícias de guerreiros no campo de batalha para ajudar o exército de Israel que não via. Mas olha que interessante, quando baixava, perdia. Quando levantava, ganhada. Existe poder quando Deus libera os seus anjos para lutar a sua luta no seu lugar. Talvez você esteja perdendo por muito tempo, mas eu creio que nesse jejum, Deus vai soprar anjos e Ele vai dar o romper que você tanto precisa. Então a obediência de Moisés causou um resultado, teve uma consequência espiritual por causa de uma postura física. Repita assim: obediência física traz consequências espirituais. Quando vem de Deus, quando é uma ordem de Deus e a gente faz em obediência, a nossa obediência física vai trazer para a gente consequências espirituais. Estão levantados ainda aí, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, fala assim, ó: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussão. Em outras versões, como está aqui, ó, sem contenda. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, fazendo o quê? Levantando a mão, sem ira, sem raiva. Quer dizer, não questiona não, é uma ordem minha, obedece, não vai contra não. Só para você entender, nesse nosso jejum 2020, nós temos mais de 5.000 pessoas que se inscreveram pela internet e pelo WhatsApp para participarem de todo lugar do Brasil e do mundo do jejum junto com a gente. E muita gente vem, mas por que eu tenho que jejuar? Mas por que eu tenho que fazer isso? E eu mando assim, querido, se você quer obedecer a Deus, não questiona o teu Deus não. A sabedoria dele é muito maior do que a tua sabedoria. Se ele pede de você uma obediência no início do ano, faça, que você vai ver as consequências e os resultados que são provenientes disso. Porque a gente vive em tempos de igreja, às vezes muito moderna, onde tem muito redução ao racionalismo, redução ao intelecto. Já percebeu isso? As pessoas não precisam mais expressar. Fala, pastor, eu me sinto humilde. Não preciso me ajoelhar para humilhar, porque eu me sinto. É interno, eu não preciso expressar. Parece que é um movimento, às vezes, até antipentecostal. Já que todo mundo gritava, pulava, agora ninguém também faz nada. É tudo intelectual, é tudo racional. Ninguém precisa externalizar nada. Pastor, eu sinto alegria no meu coração. Eu não preciso pular, eu não preciso cantar. Por quê? Porque a alegria é interna. Eu estou cheio de fé e eu sinto fé no meu coração. Eu não preciso exercer a fé em obras. Por quê? É o sentimento que conta. É o racional, é o pensamento, é o intelecto. Então tudo acaba às vezes na igreja se reduzindo ao pensar e ao sentir. Só que eu te pergunto, você é casado? Você tem namorada? Você ama ela, não ama? Fala para ela que ama, mas não expressa isso em algum ato, para você ver. Fala que ama ela e no aniversário dela não dá presente. Fala, eu não preciso te dar presente. Por quê? Porque o meu sentimento já é um presente. Fala isso para você ver o que vai acontecer. Porque eu sinto lá dentro, eu não preciso expressar. Eu não preciso dizer que eu te amo. Eu não preciso... Está botando aí, acho que a minha mulher está assistindo. Eu não preciso ficar postando na internet toda hora. Mas por que a gente faz? Porque a gente tem que externalizar aquilo que está interno e dentro da gente. Ah, pastor, mas tudo é interior.
Nada é exterior. A gente acabou de ler. Deus, às vezes, fala assim: eu quero um ato de obediência, mas eu quero um ato de obediência externo. Estão segurando aí, não estão? O pessoal já está rindo de vocês. Mas segura que tem bênção de Deus aí. E é para vocês, tá bom? Ele está apontando para você vencer a guerra aí embaixo. Então recebe isso aí. E Deus requer, ele fala assim, ó, ok, glória a Deus, aleluia. Eu gosto quando você sente, quando você chora por dentro, quando você dá glória a Deus por dentro. Mas às vezes, Deus espera de mim e de você um ato externo, um ato físico, um ato visível que engrandeça, que glorifique, que exalte o nome dEle. Por quê? Porque existe uma conexão direta entre atos físicos e resultados espirituais. Se você faz algo em obediência para Deus, fisicamente, aqui na terra, o céu responde com um romper espiritual que você nem imagina. Então deixa eu voltar aqui ao exemplo. Olha a posição que Arão e Ur estão segurando Moisés. Agora, pode tirar a mão, pode baixar, pastor Peixoto. Vou dar um alívio para você. Calma, não acabou não. Pastor Peixoto, quando a gente está cantando esse louvor, os hinos da harpa, como é que o senhor adora o Senhor? Fisicamente, como é que o senhor faz? Com uma mão, com duas? É assim, né? Como é que é? Repete aí. Agora faz de novo a posição que Moisés estava fazendo lá em cima do monte. Agora baixa. Qual é a posição que o senhor faz quando o senhor está adorando ao Senhor na igreja? Agora baixa. Mas qual é a posição que Moisés faz quando ele estava no monte? Abaixa. Qual é a posição que o Senhor faz aqui na igreja quando o Senhor está adorando o Senhor? Está tendo alguma similaridade? Vocês estão vendo alguma coisa parecida? Deixa eu falar para você, quando você levanta a mão aqui e adora o Senhor, Deus está soprando anjos, guerreando a tua luta, lutando, indo na tua frente, enquanto você está falando, oh, impressionante, e Deus está enviando anjos para lutar a luta que você não consegue ganhar. Ei, a gente é pentecostal, eu não preciso pedir isso. Quando você sentir vontade, levanta a mão, exalta o Senhor, porque a posição que você faz aqui nessa igreja, a sua posição de adoração, de engrandecimento ao Senhor, tem resultados espirituais. Por isso louvo. Vocês podem dar uma salva de palmas para Moisés, Arão e Ur. Obrigado, pastor Peixoto. Ei, o teu glória a Deus, o teu aleluia, quando tu pula da cadeira, quando tu fala em línguas, quando você sapateia, quando tu dá liberdade para Deus, isso faz diferença no mundo espiritual. Isso tem consequências no mundo e na guerra espiritual que tem sobre você. Que é isso, pastor? Deus não espera isso da gente não. Ele já conhece o nosso coração. Lembra Jesus entrando em Jerusalém? Ele fala, não, eu vou pela porta das ovelhas. Ele passa pelo tanque de Betesda e ele vê um paralítico que está ali somente há 38 anos. Ele chega diante do paralítico e fala, é até engraçada a pergunta que Jesus faz para ele. A pergunta de Jesus para ele é, você quer ser curado? Já pensou se ele pegasse o paralítico num dia ruim? Já pensou se esse paralítico fosse aquele famoso seu nunga? Sabe esse piada do seu nunga que é ignorante? Já pensou? Você quer que eu te cure? Não, Senhor, eu estou pegando aqui um solzinho há 38 anos, eu não preciso que o Senhor me cure não. Jesus sabia ou não sabia que ele precisava de cura? Sabia ou não sabia? Então por que ele perguntou? Sabe por que ele perguntou? Porque ele queria ouvir da boca. Deus quer te ver, Deus quer ouvir, Deus quer ver o barulho da postura física que você faz. Não é só interno, você precisa externalizar aquilo que você sente dentro. Por isso, deixa eu iniciar 2020 te dando liberdade. Dá glória a Deus, dá aleluia. Se você sentiu, se você concordou com algo que foi dito aqui, fala, abre a boca e fala, Senhor, glória a Deus, aleluia. Levanta a mão, pula, porque quando você faz isso, você não tem ideia da repercussão no mundo espiritual que o teu louvor, que a postura do teu corpo fazem. Anjos são liberados quando você faz isso. Adorar anjo é tolice, mas tão tolice quanto adorar anjo é você deletar a presença e a existência dele, é ignorar que eles de fato existem.
Anjos existem, estão para todo lugar e eles são enviados do Senhor para cumprir um propósito na sua vida. Então eu creio em anjos, eu creio quando eu louvo a Deus, quando eu abro a boca eu falo, acampe anjos ao nosso lado. Não oro assim toda vez que a gente vai embora, por quê? Porque Deus acampa anjos ao seu lado, te livrando de setas do inimigo. É isso que Ele faz, os anjos estão aqui para isso. Para isso. Lá nos Estados Unidos tem uma frase muito interessante, quando fala de guerra espiritual, de anjo, que o pessoal até foge. Eles falam assim, ó, higher levels, higher devils. Em outras palavras, em português, quanto maior o nível, maior o demônio, maior a luta. Então eles falam assim, não pastor, não preciso disso não preciso do jejum não. Por quê? Porque quanto maior o meu nível, maior vai ser a minha guerra. E eu não quero guerra não, está muito bom onde eu estou aqui, está muito tranquilo. Eu não quero demônio maior, eu não quero luta maior, eu não quero garra maior. Por isso, eu não quero um patamar maior na minha vida espiritual. E talvez muitos até pensem assim, eu não quero me aprofundar muito, porque onde eu estou hoje está confortável, está bonito, eu venho aqui, eu saio bem, eu saio leve. Me dá até um arrepio quando o pessoal canta bonito, como está cantando hoje. Só que, para pensar para mim, se você entra num patamar maior, se você é mais condecorado, se você tem mais estrelas, a minha pergunta é, quem é num campo de batalha, porque a gente vive uma batalha, você não vê, mas 5 palmos acima da sua cabeça, no mundo espiritual invisível, existe uma guerra sobre a sua vida. E num campo de batalha, quem é que tem mais proteção de todo o exército? É o general 5 estrelas ou é o cabo? Então muda isso. Não é quanto maior o nível, maior a batalha. Quanto maior o nível, maior a proteção. Quanto maior o nível, mais anjos de Deus vai colocar na sua frente. Quanto maior o seu nível, mais você se aprofunda com Deus. Não fica com medo de Satanás, não. Quanto mais próximo você está de Deus, o diabo vai ter que lidar com o teu próprio Deus antes de tocar em você, com os anjos que ele coloca na sua vida. Por isso, não fique com medo de se aprofundar, de acertar o alvo em 2020 e chegar próximo daquilo, porque Deus quer colocar mais umas estrelas na tua patente. É assim que é a nossa vida. Quanto mais você se aprofunda, mais próximo, mais proteção, mais cobertura angelical existe na sua vida. Isso aqui foi só uma introdução. Abra sua Bíblia agora em Daniel 10, que esse aqui é o textuário do nosso jejum. Todo ano nós temos que falar sobre Daniel, porque a sugestão coletiva nossa é, faça o jejum de Daniel durante 21 dias. O que é o jejum de Daniel, pastor? O jejum de Daniel é um jejum consistente de frutas, verduras e legumes e caldos transparentes e claros. Ponto. E o cafezinho, e o chocolate, e o leite, e a manteiga. Não existe regra, não é legalismo, mas é sacrifício. Se o cafezinho é um sacrifício, comece pelo cafezinho, tire ele. Sacrifício. Deus não quer só postura, Ele quer sacrifício e obediência física. E aí Ele te dá uma resposta espiritual. Daniel 10, a partir do versículo 2, diz assim, ó, naqueles dias, eu, Daniel, chorei durante 3 semanas. Comida desejável não comi, nem carne, nem vinho, entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram 3 semanas inteiras. Pule para o versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs-me sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, em outras versões, homem desejado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu sou enviado a você. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. E aí, olha que interessante que ele falou aqui. Eu não comi comida desejável, e eu me tornei alguém desejado por Deus. O versículo 3 fala, comida desejável eu não comi. Versículo 11 diz, e ele me disse, o anjo, trazendo uma mensagem de Deus, Daniel, homem muito desejado. Parece ser muito complexo o jejum, parece ser muito distante. Jejum é, se você se abster por obediência a Deus, de comidas desejadas por você, você se torna alguém desejado por Deus. Não é difícil o evangelho, não é difícil agradar a Deus, não é difícil ter o favor dele na minha vida. Aqui Daniel fala, durante 21 dias, eu deixei de comer
alimentos que eu gostava, que eu desejava. Por isso Deus enviou um anjo para me dizer que eu era um homem desejado, só por não comer algo que eu gosto, em obediência a Deus. Se você fizer isso, Deus vai olhar para você e vai falar: homem desejado, mulher desejada, jovem desejado, criança desejada, eu desejo vocês porque vocês obedecem fisicamente a mim. E entenda, existe uma diferença. Eu não estou falando de amor. Deus não vai te amar mais se você jejuar, porque o amor é incondicional. Não tem o que você faça para ser mais ou menos amados por Deus, e não tem o que você deixe de fazer para ser mais ou menos amado por Deus. Só que favor não, favor é diferente. Amor é incondicional, mas favor é um dom dado por Deus. Você não compra, mas você não recebe favor se você não tiver sacrifício. Você não recebe favor de Deus se você não se sacrificar para chamar a atenção de Deus. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Ele foi um homem favorecido pela mão de Deus, porque Deus olhou para a terra e viu: uau, ele está me obedecendo, ele está se abstendo, ele está mortificando a carne, e por causa disso, eu amo esse rapaz, eu gosto desse rapaz, eu vou abençoar esse rapaz, eu vou responder esse rapaz. Favor não se compra, mas você não consegue ter favor sem ter sacrifício. E jejum é isso. O que é jejum? É sacrifício. Não é regrinha. Será que pode arroz parbolizado e arroz não sei o quê? Querido, se você for ficar fazendo regrinha, minha pergunta é: que sacrifício tem isso? Corta aquilo que te traz prazer. Corta açúcar, refrigerante, Doritos, baconzitos. Eu estou falando isso quase chorando aqui. Corta. Eu tenho falado, é entre você e Deus. E sabe de uma coisa? Eu quero, depois de 21 dias, ouvir de Deus: André, você é um homem muito desejado. Quantos querem ouvir isso da boca do Senhor? Quantos querem que Deus envie um anjo e fale: olha, eu gostei do que você fez nesses 21 dias, você iniciou o ano na minha casa, você iniciou o ano se sacrificando para mim. Eu gostei, eu gosto de você. Você é amado por mim, você é desejado por mim. Eu gosto disso. Lá em Daniel, versículo 11, fala assim, ó: ele me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu sou enviado a você. Então tem um anjo, os anjos são enviados de Deus para a nossa vida. Ao falar ele comigo, esta palavra, eu me pus de pé tremendo. E prosseguiu e ele falou assim: olha o que o anjo disse para Daniel: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia. Uau! Desde quando? Ele fez 21 dias de jejum. E olha o que o anjo está falando: desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim a resposta delas. Olha que Deus falou. A sua resposta não veio quando você finalizou os 21 dias de jejum, veio no primeiro dia, quando você falou: eu vou me dispor a entrar num propósito, eu vou fazer um jejum de 21 dias. No primeiro dia Deus deu a resposta. Deixa eu falar para você, o dia de hoje será marcado por uma resposta de Deus para a sua vida. Se você decidiu, é hoje que Ele responde, não é daqui a 21 dias, não é daqui a um ano. Ele respondeu no primeiro dia. Bate pronto. Eu vi que você se ajoelhou, que você se humilhou diante de mim. Por isso, no primeiro dia, suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Versículo 13. Olha que interessante. Mas pastor, como assim? Eu fiz jejum. E eu orei, mas nada aconteceu no primeiro dia. Nada aconteceu no segundo dia. Nada aconteceu depois de 21 dias. Para falar a verdade, pastor, eu fiz o jejum de 2019. E nada aconteceu na minha vida durante um ano inteiro. Está aqui a resposta. Porque não aconteceu. Olha o que está escrito: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então entenda, ele se humilhou. Deus respondeu no primeiro dia, enviou um anjo. Quando o anjo veio, olha o que ele falou: um príncipe do reino da Pérsia me resistiu em 21 dias. Primeiro entenda, isso aqui não é um príncipe como você conhece, isso aqui é um principado, é uma potestade, é um demônio geográfico e territorial. E aí você vai começar a entender um pouco mais do que é batalha espiritual. A batalha espiritual é o que acontece no região celestial entre
demônios e anjos. Entenda, Deus não briga com Satanás. Não existe confronto entre Deus e Lúcifer. Não, Deus não está nem aí. Deus, se fizer assim, ó, der um peteleco, ele acaba com tudo na mesma hora. Deus não luta contra ninguém. Deus, a força dele é maior do que todas as forças, mas existe a luta que aqui é descrita entre anjos e demônios, porque os anjos são enviados de Deus para trazer resposta para você. Mas o que os demônios fazem? O que os principados fazem? Eles impedem que a resposta chegue até você. Então talvez você fez muito jejum, você fez muito propósito, e até hoje você fala, eu não recebi a resposta. Deixa eu mudar o teu linguajar. A resposta ainda não chegou, mas ela já foi liberada da boca de Deus para a sua vida. Já tem um anjo que foi liberado. Mas está onde então, pastor? Às vezes estão retidos em guerras espirituais, nas regiões celestiais. Versículo 13 fala, olha, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, então Miguel, um dos príncipes supremos, ou arcanjos supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Aqui a gente começa a entrar em material de guerra espiritual pesada. A gente está falando de autarquias, de hierarquias, de poder angelical e de poder demoníaco. Porque primeiro Deus, ouve, ele envia um anjo. E o anjo que é enviado não é um anjo supremo, não é o mais forte talvez do que ele tem. E lembre você, os demônios são anjos caídos, e eles também são organizados, assim como é organizado talvez um exército, a polícia, em questões de patente, o mais forte, mais fraco, quem tem mais poder e mais autoridade para cima. E ele envia um anjo com a resposta de Daniel, só que durante 21 dias ele é impedido de entregar e trazer a bênção que Daniel tanto esperava e pedia, porque havia guerra na região celestial. Então o que Deus faz? Quando ele vê que ele está impedido, está parado, está represado, ele fala, não tem problema não. Miguel, dá um pulo ali e leva a resposta para o meu servo. Ei, eu acho que Deus vai chamar anjos supremos essa noite e falar, rompe isso aí, que eu quero dar resposta para o meu povo lá em São José dos Campos. Eles estão iniciando hoje, lá na cidade inteira, lá no Rio, em Belém. Eu estou vendo que o meu povo está iniciando. Rompe essa barreira aí de Satanás, dos demônios, que eu quero dar resposta para os meus filhos. Então ele manda Miguel. Entenda que na Bíblia, pelo menos quando a gente estuda, existem nitidamente para a gente 3 seres angelicais supremos. Lúcifer, que era um deles, poderoso. Existe Gabriel, que é o arcanjo, que é o anjo supremo mensageiro, ou seja, quando ele quer enviar mensagem para alguém, e é muito importante essa mensagem, ele manda a Gabriel, porque se for Gabriel, não tem demônio que pare. Lembra quando Maria estava com José, e Deus olhou para ela e achou que ela era agraciada? Ele mandou quem? Ele não mandou um anjo, ele mandou o próprio Gabriel. Gabriel, vai lá até Maria e leva para ela uma mensagem da minha parte. Só que agora ele já havia mandado uma mensagem por um anjo, e ele foi retido nas regiões celestiais. Então ele chama Miguel. Miguel na Bíblia é o anjo supremo da guerra. É aquele que vai com espada na mão. Miguel é o bope celestial. Ele não desce para conversar, ele desce para resolver. Ele vai direto para lá. E ele vai no caveirão, não é o caveirão, ele vai numa carruagem de fogo. E ele não fala faca na caveira, ele fala faca no capeta. Eu demorei meia hora, a gente riu um pouco então dessa piada. Miguel é anjo de guerra. Quando ele desce, é porque o negócio está preto. E ele não desce para conversar, ele desce para resolver. Por isso que eu espero, eu acredito, Deus vai mandar Miguel para cá. Ele vai romper as estruturas, as defesas. Como diz na Bíblia, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque ele manda Miguel e ele aparece. Geralmente Miguel, como ele é descrito na Bíblia, é um anjo de fogo e aparece sempre com uma espada. Por isso que eu tenho muito cuidado e fico rindo às vezes, quando eu vejo testemunho, o pregador falando, olha irmão, foi uma bênção que aconteceu na minha vida, porque eu estava vivendo não sei o quê, e quando eu entrei na minha casa, eu vi que tinha um anjo com espada de fogo segurando na mão. Sai correndo, irmão, coisa não está boa, porque se aparece um anjo com espada na mão, é porque existe guerra vindo no seu caminho, e Deus está mandando proteção na sua frente. Então ele fala, eu mandei um anjo Miguel, para trazer a resposta da sua oração. Olha que interessante, porque ele permaneceu no propósito 21 dias, no último dia, Miguel foi enviado e rompeu as barreiras do inimigo e a resposta de Daniel chegou. Ou seja, o que é? Qual é o resultado do nosso jejum? Quando nós jejuamos, nos abstemos de comida desejável, nós estamos lutando
e votando em quem ganha essa batalha. Anjos querendo trazer a resposta. Demônios querendo represar aquilo que Deus já liberou da boca. Desde o primeiro dia que você começou esse propósito, já tem resposta de Deus na sua vida. Eu posso profetizar na sua vida? Eu acredito que muita gente está esperando às vezes até 10, 20, 30 anos para uma resposta e nunca jejuou. Talvez essa seja o primeiro jejum que você faz na sua vida. Te prepara. Deus vai fazer cair no teu colo 20, 30, 40 anos de resposta dele de uma vez só. Ele vai mandar Miguel e vai recair sobre a tua vida. Imagina isso, hein, pastor bispo? 10 anos de resposta de Deus caindo em cima da gente. 20 anos de resposta. Eu não sei você, mas eu recebo essa palavra. Deus, se existe algo represado no mundo espiritual, conta com o meu sacrifício, Senhor. E manda Miguel para romper as grades de Satanás, tudo que está represado, e cair sobre a minha vida. Eu acredito que Deus vai responder gente aqui, que dá 10 anos, a 15 anos, a 20 anos, talvez um filho drogado, talvez um esposo que não vem para a igreja, talvez algo na justiça, que você fala, está parado, pastor. Ei, jejua, obedeça a Deus de maneira física, que terá romper de Deus para a tua vida. Ponto final aqui, ó, Mateus, capítulo 17, para a gente terminar. Versículo 14, Mateus 17, 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa. Você pode repetir isso? Ó geração incrédula e perversa. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Jesus repreendeu os demônios e ele saiu do menino instantaneamente. Daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos, depois envergonhados, se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Por que a gente passou vergonha? Por que a gente ficou gritando? Por que a gente ficou esbravejando? Por que a gente ficou fazendo maior cena? Por que a gente foi humilhado? Por que a gente foi exposto diante de todo mundo e nós não conseguimos expulsar o demônio? E olha a resposta de Jesus: porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo... Tem gente que está sofrendo há muito tempo, tem orado, e fala: pastor, sou dizimista fiel, sou ofertante, sou assíduo na casa do Senhor, leio a Bíblia e oro muito. A minha pergunta é: você já jejuou na vida? Existem problemas na sua vida que só serão resolvidos com tudo isso combinado com o jejum. Só. Talvez muita gente esteja patinando há muito tempo, empurrando uma parede imóvel na sua frente e não vê um romper, não vê crescimento, não vê movimento, não consegue andar para frente, e Deus está falando: ei, ok, existem problemas na sua vida que não são resolvidos com o seu talento, com o seu dinheiro, com a sua influência, com indicação, e nem com oferta, e nem com dízimo, e nem vindo na igreja. Existem problemas nessa vida que são resolvidos apenas quando você tem tudo isso, mas você coloca jejum. E olha que interessante, o jejum combinado com a oração é um antídoto para esse problema. O antídoto que talvez eu e você estamos esperando há muito tempo ter clareza de Deus é exatamente o jejum combinado com a oração em 21 dias. Olha que interessante. Você lembra que nós repetimos aqui o que Jesus falou? Ele falou: ó geração incrédula e perversa. O que é incredulidade? Incredulidade é falta de credo, falta de crer, falta de fé. Alguém que não acredita. O que Jesus está falando é: vocês não acreditam. Se você é incrédulo, você não tem fé. Falta de fé denuncia que você está desconectado de Deus. Se eu estou conectado com Deus, eu tenho fé. Mas se eu estou desconectado de Deus, eu sou um incrédulo. Eu não tenho fé.
Eu não tenho como crer se eu estou desconectado de Deus. Então o que Jesus estava falando é, sabe qual é o problema? Vocês estão desconectados de mim. Mas ele não falou só o incrédulo, ele falou o perverso. O que é perverso? Perverso é você mudar a direção ou a razão que algo existe. Então, um homem foi feito para estar conectado com Deus. Se você não está conectado a nada, isso não é perversão. Perversão é quando você pega algo que era para estar conectado com Deus e você conecta a outra fonte. É algo reverso. Ok? Não é a ausência de conexão. Então Deus está falando, vocês estão desconectados de mim. E além disso, vocês são muito conectados com o mundo. Muito conectados com o corpo físico, com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão comer, com a aparência, com a bolsa, com a pele, com o cabelo, com as unhas, com o carro, com o salário, com o futuro. O grande problema de vocês é que vocês são muito conectados a isso e esquecem de estar conectados a mim. Vocês ficam desesperados quando o dólar sobe para 4,50 e vocês nunca foram para os Estados Unidos e ficam desesperados. Vocês estão muito conectados com a terra. Quando dá alguma questão de inflação e você pede, você fala, vai acabar a minha vida, por quê? Porque congelaram a poupança. Lembra? Tinha gente que se matava. Sabe o que é isso? É gente que está muito conectado com a terra, com o corpo. Porque se você está conectado com Deus, você não se desespera porque o dinheiro às vezes falta. Porque você não tem dinheiro para ir para o salão? Porque você não tem dinheiro para fazer a refeição que você queria? Então ele fala, vocês estão muito conectados com a terra e vocês estão desconectados de mim. Mas ele propõe, mas sabe como é que resolve isso? Oração e jejum. Por quê? O que é a oração? Quando eu pergunto para você, pergunta para uma criança, o que é orar? Pergunta para ela, Michele, o que é orar? Meu amor, vem aqui. Vem aqui, responde o que vier na tua cabeça, vem aqui. Hoje eu estou usando muitos exemplos. O que é a oração? O que é orar para você? Falar com Deus. Está errado ou está certo? Ou seja, eu estava desconectado. Então Deus fala assim, ora, por quê? Porque a oração é como você se conecta comigo. Mas tem muita gente que está conectado com Deus, mas está conectado com o mundo também ao mesmo tempo. É o famoso, desculpe se você tem esse nome, mas a gente chama de crente Raimundo, um pé na igreja, outro no... Deus fala, qual é o antídoto? Oração. Por quê? Porque oração é o que conecta você comigo. E jejum, por quê? Porque jejum é o que desconecta você do mundo. É quando você rejeita a carne. É quando você rejeita o corpo. É quando você rejeita os desejos. É quando você rejeita o impulso. Isso é você se desconectando do mundo. Então o Senhor fala. Quer um antídoto? Para as guerras que vocês vão enfrentar daqui para frente? Para todas as guerras de 2020, fique de pé. Sabe qual é o antídoto de Deus? Jejum e oração, gente. Jejum e oração. Creiam no que eu estou falando. Dá certo. Traz resultado. Essa espécie só sai com jejum e oração. Se você está há mais de uma década orando, há 20 anos orando, e tem gente que ora por esse tempo, por alguma coisa que ainda não se rompeu, eu tenho fé, e você tem que ter fé também, e jejuar, que Deus vai mandar um arcanjo supremo para romper. E essa oração que perdura 20 anos, gente, eu creio como se fosse verdade, como se fosse eu ver o pastor Eliezer ali. É assim que eu creio. Deus pode romper orações represadas há 20 anos. Isso é muito poderoso. Há 30 anos, há 40 anos. E num instante, instantaneamente, recair sobre a sua vida resposta de oração que você está há mais de uma década pedindo e orando a Deus. Por isso, participe desse jejum. Entre com a gente nisso. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai te dar uma nova perspectiva. Você não faz jejum para mudar Deus. Deus é imutável. Você faz jejum para Deus mudar você. Para você se colocar numa posição e abrir o seu coração para aquilo que Deus quer colocar na sua vida. Por isso, repita assim após mim. Se eu largar comidas desejáveis,
Se eu largar comidas desejáveis, eu me tornarei desejado por Deus. eu me tornarei desejável por Deus. Eu declaro, a partir desse momento, eu não preciso repetir. Eu declaro, a partir desse momento iniciado, a campanha de jejum 2020 da Assembleia de Deus em São José dos Campos. Esse será um ano que nós vamos acertar o alvo. Esse será um ano de romper. Esse será um ano de milagre. Esse será um ano que Deus vai fazer coisas que você nunca experimentou na sua vida. Esse vai ser um ano de restituição. Sabe o que é restituição? É Deus pegar coisas que estão há 20 anos sem estar no lugar e derramar de uma vez só a resposta de 20 anos de oração na sua vida. Ou seja, Ele está falando: eu vou recuperar o tempo para você. Você ficou 20 anos orando por isso, eu vou fazer algo de 20 anos na sua vida. Não vai chegar como era antes, porque muita gente fala assim: olha, ele está doente e eu quero ele como eu conheci ele há 10 anos atrás, ele está incubado. Deus fala: não, eu vou restaurar a saúde dele, mas não só a saúde, o espírito, a alma, o corpo dele. E quando eu restaurar ele, ele não vai ficar como você conhecia 10 anos atrás. Ele vai ficar como se eu tivesse curado ele há 10 anos atrás e vivendo 10 anos na minha presença. Entende? Isso é restituição de tempo. Por isso, antes da gente cantar, me deixe declarar sobre a sua vida. Levante a sua mão. Eu vou declarar a mesma coisa que foi declarada, que o anjo trouxe, a mesma mensagem de Deus trazida pelo anjo para Daniel, e eu vou declarar sobre a sua vida. A primeira frase é assim: não tenha medo, Daniel. E quando eu falo assim, não tenha medo, você vai gritar o seu nome, tá bom? Não tenha medo, aí você grita o seu nome. E aí eu vou ler e profetizar sobre a sua vida. Assim como Deus envia anjos, segundo a Bíblia, o líder, o pastor da igreja é o anjo da igreja. Deus está me enviando agora para profetizar e declarar a mesma coisa que Ele declarou sobre Daniel na sua vida. Eu posso ser anjo na sua vida? Então, não tenha medo. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta delas. Quantos querem resposta do Senhor aqui? Quantos querem um romper do Senhor? Vamos louvar ao Senhor nesse instante, porque Deus vai se mover nesse lugar. E lembre-se, Deus está esperando o seu posicionamento físico, o seu louvor, o seu glória a Deus, o seu aleluia. Sopre anjos aqui nesse lugar, Senhor. Canta isso aí, ó. Vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir porque estás a pedir quando tudo deixares voltar. Louve bem alto e levante as suas mãos. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele encontrará, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tu deixares voltar. Eu não sei se nessa noite tem alguém que não é crente. Talvez você não venha muito para a igreja, não entenda muito, mas você estava sentado aí e você sentiu algo no seu coração com as palavras que foram faladas. Deixa eu te dizer, não é a minha retórica nem meu discurso, é o Espírito Santo tocando e batendo na porta do seu coração. Ele quer entrar na sua vida. Já pensou? Você aceita Jesus, já começando o jejum na sua vida, Deus vai ter um romper gigantesco. Deus tem um projeto muito grande na sua vida. E eu não sei, talvez você aqui da igreja convidou alguém hoje. Falou: vamos lá comigo na igreja, vamos lá comigo no culto. Eu quero perguntar para você que está vindo aqui, que não é crente, que nunca aceitou Jesus, mas você quer abrir o seu coração, você quer experimentar, você quer ver e sentir um romper de Deus que está sendo pregado aqui. Isso é para você. Se tem alguém aqui que não conhece o Senhor Jesus ainda
e quer receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você pode levantar a sua mão onde você estiver. Se você convidou alguém, pergunte dessa pessoa: quer ir lá? Quer levantar a mão? Eu levanto contigo. Lembre-se, Deus está esperando de você uma postura física. Ah, eu aceito, pastor, mas eu estou com vergonha. Eu aceito aqui dentro. Não, você acabou de ver. Eu acabei de falar. Se você está aqui e você quer aceitar a Jesus, Ele quer ver a sua reação física. Ele quer que você pegue a sua mão e levante o mais alto que você pode. É uma sinalização que Ele vai falar: gostei da postura dele. Olha, tem uma mocinha ali, glória a Deus. Tem mais alguma pessoa aqui que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão onde você está. Faça uma postura diante de Deus. Ele vai honrar aquilo que você... Mais um rapaz ali, glória a Deus. Mais um homem ali. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Tem mais alguém que quer entregar a sua vida diante de Deus? Deus vai iniciar na sua vida. Olha que bonito. Você está iniciando o ano acertando o alvo. Deixa eu fazer um pedido para você. Se você está com um amigo que é da igreja, que eu sei que às vezes é desafiador, dá vergonha mesmo, mas se você fez um sinal, ou sentiu de fazer um sinal e não fez, deixa eu te convidar, vem aqui para frente. Eu quero orar contigo aqui na frente. Vem aqui. Quem fez um sinal para mim, eu quero orar por você. Mais uma vez, Deus está esperando atitude física. Rompa com a multidão. Jogue o orgulho abaixo. Jogue o medo por baixo. Jogue a vergonha para baixo. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Ou você me procura depois do culto. Mas eu queria orar por você aqui na frente. Vamos cantar? Vamos cantar? Deus precisa quebrar barreiras aqui essa noite, para Ele mandar anjos. Vamos cantar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te verá socorrer. Senhor, as barreiras, as cadeias, manda anjos e arcanjos para abrir o espaço, para abrir o caminho, para quebrar as barreiras, para tirar a inibição. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele consolará. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares rogar. Senhor, nós sentimos a guerra espiritual que já existe, Senhor, mas nós cremos que temos mais 21 dias, e ao fim desses 21 dias, cadeias vão ser quebradas, vão ser rompidas, algemas, Senhor, inibição, Senhor, e Tu vai fazer uma grande colheita em nosso meio. Por isso, Pai, recebe o nosso sacrifício, Pai. Manda anjos, responde como Tu fez com Daniel. Manda agora, Senhor. E se por acaso houver pessoas que estão há décadas, há 20, 30 anos orando, Senhor, faz um romper completo na vida dela. Restitui e responde 30 anos de oração não respondida, que na verdade já foram respondidas, já saíram da sua boca, mas se encontram represadas e retidas no mundo espiritual. Senhor, manda os Teus anjos e os Teus arcanjos, derrubando e quebrando essas cadeias. Recebe o nosso sacrifício. É para a Tua honra, é para a Tua glória, é para o Teu louvor. Nós esperamos viver o melhor ano da nossa vida, o melhor ano da nossa família, o melhor ano da nossa igreja. Nós nos dispomos a iniciar o ano de 2020 acertando o alvo para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Nos leve em paz para as nossas casas, em proteção. Acampa anjos ao nosso lado, nos livrando do homem mau, da bala perdida, da seta do inimigo, do acidente, da cilada. E, Senhor, nos dá a melhor semana da nossa vida. Será uma semana de guerra, guerra intensa, guerra espiritual, porque Satanás e os seus demônios não estão alegres em ver uma igreja unida no mesmo propósito, Senhor. Tu vais fazer um alvo nessa igreja, Tu vai derramar as Tuas bênçãos nessa igreja, Tu vai dar a cura, o favor, a graça, o propósito, o sonho sobre a nossa vida. Nós nos colocamos como alvos da Tua bênção, Senhor, recebendo, esperando grandes mover
grandes milagres e grandes maravilhas da tua parte na nossa vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja com você, com a sua casa, com a sua família, com você que está nos assistindo pela internet, pela Rede Boas Novas, as mais de 5.000 pessoas que estão online ao redor do mundo participando desse mesmo propósito. Que Deus possa te visitar aí onde você está, te dando a paz. Então faça isso comigo, levante as suas duas mãos, cerre o seu punho e você vai gritar bem alto assim comigo: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. 1, 2, 3. Deus te abençoe e não saia daqui sem abraçar 220 pessoas.